Agradecemos ao nosso maravilhoso Deus por esta maravilhosa oportunidade concedida por Ele, estarmos aqui nesta noite, segundo dia desse maravilhoso trabalho. Também agradecemos ao nosso muito digno pastor presidente pelo privilégio da escala de estarmos cooperando de alguma forma aqui nesta noite. Somos gratos a Ele por esse grande privilégio de aqui chegar. Como disse ao pastor, primeira vez nessa cidade, estou muito alegre e feliz juntamente com a minha família e que Deus simplesmente venha falar aos nossos corações. Também querendo externar a nossa alegria, também agradecimento ao pastor setorial, ali em São Lourenço da Mata, o pastor Cândido Freitas também, nosso pastor e amigo que tem nos orientado, e também agradeço a ele. Nosso pastor José Carlos, também somos gratos, e todo o ministério da Casa do Senhor. Queremos aqui também estar parabenizando, de uma forma especial, não só o pastor nesse maravilhoso dia, deixando para a vossa meditação o Salmo 1 e o versículo 3, como também a todos os congressistas, a qual nesse 37º estão aqui alegres, agradecendo ao Senhor por esta maravilhosa oportunidade. Em meio às situações difíceis, mas Deus tem sido bom com a igreja. Quem concorda, diga amém. Eu convido a amada igreja, como o pastor já orientou a mesma, a nós abrirmos a nossa Bíblia no contexto escolhido pelo pastor, juntamente com os responsáveis por esse trabalho, a lermos nessa carta maravilhosa que Paulo escreve a Timóteo, segunda carta de Paulo escrita a Timóteo, capítulo 1. Eu quero ler a partir do versículo 6 ao versículo de número 8. Por este motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Porquanto não me envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, nem sou prisioneiro, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou a uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o próprio. O apóstolo Paulo faz um resumo grandemente da sua obra, descrevendo aquele jovem obreiro Timóteo, para que ele despertasse e se animasse e saísse daquela situação que ele se encontrava. Ele recomenda a Timóteo a manter-se forte diante de uma civilização, diante de um povo a qual vivia diante dos seus arredores, envolvidos com práticas que não agradavam a Deus. Mas é muito semelhantes aos dias atuais, a qual a mocidade enfrenta os seus obstáculos, os prazeres que a mocidade oferece, mas Deus, de uma forma bem especial, tem nos ajudado em tudo. Por isso que Paulo, ele orienta a Timóteo a despertar este maravilhoso dom este, como foi lido pelo servo de Deus, a qual, desde a sua criação, da sua tenidade, Timóteo recebeu o cuidado tanto da sua avó, como também da sua mãe. E posteriormente, diante desse maravilhoso chamado, o apóstolo Paulo, sobre imposição de mãos, ministra sobre ele os dons e as promessas que Deus havia sobre a sua maravilhosa vida. E nós vemos que provavelmente esse desânimo que veio ao coração de Timóteo, ao ponto de Paulo, mesmo estando naquela prisão, escrever esta carta para animar aquele servo de Deus, a qual provavelmente sofria de alguma enfermidade no seu estômago. A Bíblia não descreve, não diz claramente qual que era essa enfermidade, se era uma gastrite ou algo que fosse semelhante, mas nós vemos, através provavelmente dessa enfermidade, Timóteo levar uma vida de um certo desânimo, talvez não mais acreditando nas promessas que Deus havia estabelecido,
talvez até podemos até dizer, devido à situação que o seu mestre, o apóstolo, se encontrava preso, porque não era o primeiro momento que Paulo havia sido preso. Nesse caso que ele escreve a carta a Timóteo, ele já estava pela segunda vez preso lá em Roma, e isso talvez por o próprio Timóteo ser muito jovem, ser muito numa situação de uma certa experiência, levou talvez a Timóteo querer baixar as suas armas. Mas eu acho maravilhoso, meus irmãos, que a Bíblia sempre descreve que haverá Paulos, aleluia, que independente da situação que nós estamos vivenciando, nós vamos sempre receber uma palavra de ânimo, uma palavra a qual vai nos levar a cada dia e a cada instante para mais perto do nosso Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele tinha naquele momento esta convicção. É interessante que Paulo ele vai narrar que num determinado momento, até alguns companheiros de batalha havia abandonado. Ele ia relatar aquilo ao próprio Timóteo, porque ele sabia que a jornada do cristão acontece essas situações. Se você me acompanhar em 2 Timóteo, capítulo 1, abra sua Bíblia, e o versículo de número 15 nos diz: bem sabeis isto, ele estava dizendo ao jovem Timóteo, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre eles os quais foram Frígilo e Hermógenes. Vemos que Paulo, ele descreve alguns companheiros que havia abandonado nesta batalha. Ele vai enumerar dois, com certeza eram pessoas mais íntimas, que havia desempenhado um maravilhoso ministério com o apóstolo Paulo. Mas Paulo dizia a Timóteo: Timóteo, deixa eu te dizer uma coisa, eu também estou só, Timóteo, em situações adversas, nem todos são que vão caminhar ao nosso lado, mas eu trago essa experiência a ti, Timóteo, para que você levante a tua cabeça. Talvez eu estou falando a jovens que chegaram aqui nesta noite, enumerando pessoas, amigos, talvez parentes que diante da jornada e da vossa decisão como um cristão, te abandonou em meio a esta caminhada, aleluia. Mas Paulo testifica dizendo: porém existia um que constantemente esse me assiste, e este que nos assiste está aqui nesta noite. A pessoa do nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Por isso que o cristão ele deve entender claramente que nós não somos super crentes, super homens, a qual vamos levar uma vida de total estabilidade espiritual. Às vezes estamos em congressos tocando os céus, mas às vezes a situação adversa virá durante a semana, e às vezes entendemos que tudo está acabado, mas não está acabado não. Deus é o Deus que está conosco, aleluia. O próprio Jesus Cristo sofreu essa situação de desprezo, de escárnio, de amigos que andavam com ele, mas diante do ato da crucificação, todos abandonaram. Por isso que o próprio Tiago, no capítulo 5, e o versículo 17, falando acerca de Elias, vai dizer que nós somos sujeitos, aleluia, às mesmas paixões. Por isso que o apóstolo sempre enumerou os sofrimentos. Deixa eu te dizer uma coisa nessa introdução: os sofrimentos diante da nossa escolha cristã faz parte da nossa caminhada. Porque o pastor, eu quero enumerar e tocar isso no teu coração, jovem, igreja, porque se prega uma doutrina de prosperidade, de bênção, até parece que a vida do crente é só de vento e pouco, aleluia. Jesus passou pelo sofrimento, o apóstolo Paulo passou por este sofrimento, os discípulos passaram por este sofrimento, os nossos pais passaram por este sofrimento, aleluia. E não vai ser diferente não conosco e contigo, jovem. Mas eu te digo uma coisa: existe um Deus, aleluia, que não nos abandona. Ele é escape para a nossa
vida espiritual. Por isso que esta palavra tinha que ser direcionada ao jovem obreiro Timóteo. É interessante que, para animar isso, Paulo vai descrever situações de um soldado mediante a batalha, a qual a sua preocupação não era agradar simplesmente aqueles que estavam ali observando, e sim lhe agradar, porém, aquele que ele alistou para aquela obra. Paulo também ele traz o exemplo de um atleta que, diante da situação de uma competição, ele se preocupa, aleluia, em preparar o seu corpo, em preparar a sua vida para alcançar a coroa de vida eterna, aleluia. Paulo também, para animar o coração de Timóteo, também falou a Timóteo: Timóteo, entende que eu trago a ti a comparação de um agricultor, que mediante o sofrimento diário, porque o agricultor, ele não planta hoje e já colhe amanhã, ele tem um sofrimento de preparar aquela terra, ele tem um sofrimento, aleluia, de ergar aquela terra, aleluia. Ele tem a preocupação de simplesmente pegar a maravilhosa semente e plantar, mas o resultado vai vir de agora não, aleluia. O agricultor, ele vai entrar também no processo e no teste da paciência, aleluia, para que aquela semente ela venha germinar, e depois dela germinar vai ter um cuidado até que ele venha colher os frutos. Mas o próprio Paulo disse a Timóteo: Timóteo, entende que o agricultor que planta é o primeiro a colher dos frutos da semente que um dia ele plantou, aleluia. Por isso que Paulo apresenta esses detalhes de Timóteo, relatando claramente esta preocupação àquele jovem, porque ele sentia que Timóteo precisava de um reavivamento diante do seu dom. Porque a Bíblia vai descrever que ele havia recebido de Deus. Aquilo não era algo que Timóteo havia recebido de uma forma gratuita. Que se pega o dom, se pega o talento. Há exemplos de alguns preocupados com aquele que é dono do talento e às vezes enterra. Não. Deus estava dizendo a Timóteo, através de Paulo: olha, Timóteo, aviva este dom que há em ti, aleluia, porque Deus tem algo maior para ser realizado. Aquece essa chama, Timóteo, que está na tua vida, aleluia, porque o que Deus está para fazer é algo maravilhoso. Se essa igreja crê, aleluia, que diante dos dons que Deus te deu, coisas grandes, maravilhosas, o Senhor irá realizar. Glória a Deus. Por isso que o verbo aplicado aqui significa desperta, reaviva. Porque alguns dormem, mas Deus diz: desperta, meu filho. Alguns estão com aquela fé e o dom parece que em alguns momentos se apagando, mas Deus preparou este maravilhoso conclave para dizer que o teu dom não pode se apagar não, aleluia. Deus tem visto, Deus tem olhado a tua situação, e nesta noite, aleluia, Deus quer aquecer aquilo que está esfriando, porque significa-se manter-se vivo. A chama deve ter o fogo incandescente, aleluia, resplandecente, aleluia. Para despertar esse dom, o próprio Timóteo precisava reacender o fogo. Repita comigo: Timóteo precisava reacender o fogo. Olhe para o teu irmão que está do teu lado e diga a ele: estás disposto a reacender o fogo
Aleluia. Se você está disposto, como Deus tem falado desde ontem, aleluia, continua glorificando o nome de Jesus. Por isso que o próprio Jesus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, e o versículo de número 20, ele nos diz: não esmagará cana quebrada, eita Deus, nem se apagará a chama que já está fraca. Eita, glória a Deus, não se apagará. Talvez chegou nesta noite aqui canas que foram quebradas, cortadas, mas o intuito do inimigo, ele quer esmagar, mas Deus é maior. Eu sinto pela fé Deus segurando, aleluia, ele querendo esmagar e Deus dizendo: não, meu filho, eu tenho um projeto, eu tenho uma obra a ser realizada ainda na vida deles. Mas Jesus vai além e diz ainda: não apagará. Às vezes o pavio está só fumegando. Glória a Deus. E alguém diz: só tem fumaça. E alguém diz: não serve para nada. Oh, dalabaçou. Mas Deus chegou aqui, aleluia, para abanar este fogo, aleluia, porque desta fumaça Deus vai fazer brotar brasas vivas diante desse altar. Se você crê, vai recebendo em nome de Jesus. Não vai se apagar. Para alguém já está apagado. Para alguém está dizendo o que é que ela está fazendo aqui, o que ele está fazendo aqui, mas Deus está dizendo: tu não sabe nada, rapaz. Eu olho além, eu olho lá na frente, aleluia. Eu preparei, eu fechei o laço, eu fechei a cova, aleluia, porque eu quero acender a chama, aleluia. Por alguma razão, próprio Timóteo se esqueceu que o Espírito Santo habitava nele. Paulo reforça isso em 2 Timóteo, verso 14 do capítulo 1. Ele deixa bem claro dizendo: pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarda a verdade preciosa que lhe foi confiada. Paulo disse a Timóteo: por que desanimas, Timóteo? Tu estás esquecido que o Espírito Santo habita em ti, Timóteo. Aleluia. Eu acho muito interessante que ele faz: habita em nós. Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, eu estou na prisão, mas não estou desanimado não, Timóteo. Tu estás solto, Timóteo, e tu estás reclamando de quê, Timóteo? Aquece, se lembra, Timóteo, desperta esse dom, aleluia. Quem deveria estar reclamando sou eu, quem deveria estar questionando alguma coisa sou eu, Timóteo. Mas tu tem a liberdade de acordar, de levantar, de ter a tua alimentação, de ir para onde tu queres, Timóteo, e tu estás desanimado. Deus está dizendo: te anima, meu filho, te anima, minha filha. Coisas piores alguém passa, mas Deus tem te dado graça. Glória a Deus. Mas em primeiro lugar, o que é que a Bíblia diz acerca dos dons espirituais? Nós bem sabemos, e foi falado ontem, que é um verbo grego que denota a característica e significa de uma vida totalmente devotada ao nosso Deus, recebida de graça. Porque nós vemos que Paulo aplicava esse contexto a Timóteo diante desse capítulo. Provavelmente ele se referia a um dom espiritual ou uma combinação de dons que estava sobre a vida de Timóteo e ele não sabia. Porque tem coisa que Deus mostra ao homem de Deus que você não sabe. E você quer apagar.
Eita Deus. E Deus, através da liderança, chamando, te colocando, trazendo à frente, dando oportunidade, e você lá pagando. Aleluia. Deixa Deus usar as lideranças, os pastores, o que estão à frente do rebanho, e vai simplesmente seguindo o que Ele está dizendo. Aleluia. Porque Deus tem algo maravilhoso. Por isso que o próprio Timóteo foi impulsionado pelo apóstolo Paulo, em primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4 e o verso 12, que nos diz: não desprezes o dom que habita em ti, o qual lhe foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Nós vemos isso, Paulo se referindo claramente dito, porque Timóteo precisava entender qual era o dom que Deus queria operar e que ele deveria despertar. Foi falado e nós entendemos que alguns estudiosos classificam em 3 classes: tanto o dom natural, repita após mim, dom natural. Segundo, dom espiritual. E terceiro, dom ministeriais. Quando Paulo vai ao coração do servo de Deus, para que ele entendesse de alguma forma que Deus é o Deus que dá os dons. Glória a Deus. Pode ser natural, é de Deus. Porque o próprio Deus, descrevendo através de Jesus, em Mateus capítulo 5, e o verso de número 45, disse que Deus dá luz tanto do sol ao ímpio, como também ao justo. A chuva que cai, tem caído nesses últimos dias, cai na cabeça tanto do salvo, como também daquele que não é salvo, sim ou não? E nós vemos Deus também trabalhando nas excelências dos talentos e dons naturais. Mas eu louvo a Deus quando a pessoa tem um dom natural e depois da sua convenção, vem para cá, Jesus trabalha, aleluia, e Ele vai utilizar você, pelo dom natural que você recebeu de Deus, aleluia. Então receba nesta noite, da parte do Senhor, aleluia, que Deus também se utiliza dos talentos naturais. Porque não podemos cair no erro, e às vezes alguns querem apagar o dom, porque vivemos, e hoje nosso pastor presidente incentiva muito. Eu fui um dos participantes e fiz, em relação à questão de fazer um seminário, fui na Tia Deb, e diante da situação que eu vivenciava, Deus também me capacitou em algumas áreas, e às vezes alguém vem para cá e alguém entende simplesmente que Deus não trabalha com os dons naturais e as capacidades humanas que você adquiriu. Mas o segredo é Deus, é dar lugar a Jesus, aleluia. É deixar Ele te usar e você vai ver o que Deus vai fazer. Também nos dons ministeriais nós vemos ou encontramos tanto na carta de Paulo escrita aos Efésios capítulo 4, como também nós escrevemos e vemos em Romanos. Quando Deus reparte esses dons ministeriais claramente aos profetas, apóstolos, pastores, doutores e mestres. Vemos também claramente que dentro da categoria dos dons, na questão espiritual, que provavelmente era o que Deus queria trabalhar mais em Timóteo, nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo descrevendo a categoria dos dons espirituais, praticamente 9. E Paulo incentiva a Timóteo a despertar esses dons. Mas eu entro no segundo tópico dizendo que Deus quer que através dos dons tenhamos um sentimento que produza temor e força. Repita: Deus quer que através dos dons
eu transmito um sentimento de pureza e de temor. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 1, e o versículo 7 que lemos. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Eu não sei se diante da pressão que Timóteo estava vivenciando, diante daquela sociedade corrompida, Timóteo quis recuar e abafar este dor. E não é diferente com muitos jovens nos dias atuais, que levam uma vida de total esconderijo das coisas que Deus tem proposto à sua própria vida, se acovardando da obra, se escondendo do que Deus simplesmente tem sobre a sua vida. É interessante que Paulo diz, produz. Este verbo produz no grego significa gerar, ser fértil, fortalecer. Paulo diz que esta produção era de temor e de covardia. Mas não era isso que Paulo queria que Timóteo gerasse. Meus irmãos, às vezes a gente vê aquele contexto dos espias, e tem crente, me permita, pastor, que é especialista em inflamar coração de pessoas animadas. É o povo na expectativa da terra, é o povo na expectativa da promessa, do cumprimento da promessa. Aí vê às vezes Deus cumprindo a promessa, ou falando, ou mostrando um pouco do que seria a promessa. Aí quando chega para dar um relatório, meu filho, é só relatório negativo, é produzindo covardia, é produzindo temor, que não agrada ao Senhor, aleluia. Mas nesta noite Deus está dizendo, não tenha um espírito de covardia, aleluia. Deus tem gerado em você um espírito de força, de temor, de graça e de autocontrole. Aleluia. Por isso que Paulo vai incentivar Timóteo a procurar a provisão de Deus no tempo adequado. Eu gosto muito dos poréns, dos mais, porque enquanto Paulo diz aqui, produz temor e covardia, mas sim, nos dá poder, amor e autocontrole. Aleluia. O dom de Deus que está em ti, Timóteo. Aleluia. Paulo estava dizendo, produzirá, se tu despertar, poder. Aleluia. Quem crê que este dom, mediante a sua manifestação, vai gerar poder na tua vida, aleluia. Então levanta a tua cabeça, aquece essa brasa que está se apagando, aleluia. Porque vai ter poder, 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 poder da parte do Senhor. Aleluia. Esta palavra poder bem conhecida da igreja, que fala sobre dunamis, que significa força, poder, energia. Você crê que Jesus está produzindo energia na tua vida? Aleluia. Vai recebendo aí nesta noite uma vitamina do céu. Se chegasse hoje cansado, cabisbaixo, aleluia, talvez com um pavio, só fumaçando, mas Deus está dizendo, recebe força, vai recebendo graça, vai recebendo poder, aleluia, porque Deus produz isto através do dom. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, o versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará, eita Deus, as obras que eu faço, e fará maiores do que estas,
porque eu vou para o meu Pai. Aleluia! Quem tem a confiança e a certeza que Jesus foi para o Pai, e se Ele foi para o Pai, Ele mandou o Espírito Santo para gerar poder para você fazer obras semelhantes a dele, maior do que a dele. Aleluia! Receba da parte de Deus nesta noite. Em segundo, o dom de Deus que está em Timóteo produzirá temor, amor, melhor dizendo. Nós vemos que o amor é o princípio de todas as virtudes espirituais. Sem amor, a gente é só um sino que só faz barulho. Aleluia. Mas Deus está dizendo, esse dom vai produzir, Timóteo, na tua vida amor. Amor para quebrar a barreira da inimizade. Amor para quebrar a barreira da cultura espiritual até a cultura transcultural. Aleluia. Barreira que vão ser quebradas através do amor. Aleluia. Que Deus vai abrir a porta para retirar o temor. Aleluia. Porque é através do amor que Deus tira o temor. Se você chegou hoje com medo, preocupado pelo que Deus tem mostrado a ti, tem demonstrado a você para fazer uma determinada obra, Deus está dizendo, é pelo amor, é pelo amor, é pelo amor que o temor vai cair por terra, a fraqueza vai cair por terra, a tristeza vai cair por terra. Então recebe em nome de Jesus. Aleluia. Eu achei maravilhoso quando eu lia isto, estudando. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo de número 18. A minha versão é transformadora, mas me acompanhe. No amor não há temor. Eita. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Sabia que através do amor Deus está lançando fora nesta noite o temor? Em nome do Rei, em nome de Jesus, aleluia. Tu chegaste hoje tremendo, preocupado, querendo desistir, recuar, mas pelo amor, o temor está caindo por terra, o medo está caindo por terra. Então desperta, Timóteo, o dom que há em ti. Mas através desse despertamento do dom, Timóteo, Paulo também disse, tu irás produzir o autocontrole. Palavra grega que significa moderação, autocontrole, autodisciplina. É uma forma verbal do grego que simplesmente Timóteo precisava entender que Deus é o Deus que dá o controle. Eu vou repetir, Deus é o Deus que dá o controle. Se algo está descontrolado, Deus está dando o controle. Então Timóteo, desperta o dom. Se a tua carrocinha, a tua bicicleta está descendo de ladeira abaixo, desgovernada, Jesus te trouxe aqui para dizer, eu vou tomar a direção e vou dar um controle na tua vida. É você querendo ir pela direita e Deus dizendo, não meu filho, sou eu que estou no controle, vai em frente. É a esquerda do mundo puxando e você dizendo, não Jesus, controla a minha bicicleta, controla o meu carro. Recebe de Deus direção. Anda lá, passou. Eu vejo situações descontroladas, mas Deus dizendo, eu cheguei meu filho. Eita Jesus. Nada está perdido não. Para alguém está descontrolado, está uma bagunça. Porque quem é especialista em bagunçar é o diabo mesmo. Mas eu amo Deus que a gente serve. Que ele chega e pega a casa desarrumada e de jovem,
Eu vou te dar controle, eu vou te dar situação, eu vou mudar o teu quadro, jovem. Recebe de Deus direção, é no âmbito espiritual. Recebe pela fé aí, uma direção de Deus, vai recebendo, porque Deus é direção nesta noite. Anima a tua alma que nada está perdido não. Deus está organizando algo. Timóteo, desperta esse dom, Timóteo. Alguém quer descontrolar, mas Deus chegou primeiro aqui nesta noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Provérbios 16. Eu acho lindo como Deus trabalha no controle da nossa vida. E quem é moderado, meu irmão, tem uma atitude ordeira, o controle de certos prazeres e apetites, porque Deus está no controle. Provérbios 16 e o verso 32 diz: melhor é o que trata em irar-se, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo, veja que coisa linda, do que aquele que toma uma cidade. Aleluia. Aquele que tem controle do seu ânimo através do Espírito Santo é mais poderoso do que conquistar cidades aí fora. Aleluia. Deus está dizendo: eu vou abrir fortalezas pelo teu controle, pelo lugar que você dá ao Espírito Santo. Aleluia. E através desta situação Deus vai te fortalecer. Receba controle, receba autoridade da parte do Senhor. Aleluia. Porque Deus controlará tuas atitudes. Coisa que você vai querer acessar e Deus vai dizer: não, meu filho. Os prazeres